do Sul. Essas escolas ensinam por meio da criatividade valores que são traduzidos em obras de arte. A cadeira de Van Gogh de 1888 sai da tela para se transformar em cadeiras personalizadas feitas pelos alunos. Já na Escola Municipal Professor Nandi de Caxias do Sul, o quarto em Arles, de 1888. Quartos de Van Gogh. É que na realidade a gente trabalha os movimentos ao quarto de Van Gogh, né? A gente pensou também talvez a Santa Ceia de Da Vinci, alguma coisa de Michelangelo. No quarto, assim, a gente teve primeiro criar uma maquete, os grupos foram divididos em 6 grupos. E daí... A iniciativa do professor foi fantástica, né? Porque eles conseguiram transferir aquilo que normalmente eles trabalham no papel para o concreto, para o real, né? Mas como eles fizeram a maquete, foi muito mais fácil ver a maquete acontecendo fisicamente aqui do que no espaço pequeno. Era uma curiosidade até de ver eles trabalharem num espaço muito maior. Aula, um espaço de uma maquete, que às vezes é 60 centímetros. Então, aqui tem 3,30 m por 1,80 m. Que tivesse um pouco da gente nela também. Então, a gente achou melhor fazer ela com materiais recicláveis, para ajudar o meio ambiente também. A minha inspiração foi o conto Alice. Se fundindo numa ideia única que virou o quarto. Então são 11 cabeças pensando diferentemente. Importante também. E tentar juntar essas ideias e fazer um trabalho bonito, né? O aprendizado também, que foi muito grande. O espaço é pequeno, eram 11 pessoas lá dentro. Foi o professor que fez os grupos e tinha gente que não se dava muito bem. E isso, montar o quarto, ajudou vocês a... Eu aprendi muita coisa. Aquela imagem e ele copiava, né, exercício de observação. Então eles se colocaram no lugar de Van Gogh, observando outras cadeiras e fazendo ou fazer uma decoração, um pedaço de lã que sobra, dá para mesmo guardar e usar para alguma coisa. Trabalhar os materiais recicláveis, que eu vi que todos os quartos têm. Na realidade, inclusive, a gente tem disquete que alguns não conheciam. Disquete é o vovô do pendrive, desses elementos eletrônicos que eles têm hoje. Então, além de ser essa pesquisa estrutural... E a montagem que eu vi ali, que tem algumas coisas que são reutilizadas, né? Como é que foi? É melhor pra gente também, né? Não precisa gastar muito dinheiro e também ajuda a natureza, essas coisas, né? A gente resolveu tirar do contexto original deles os papelões que não servem mais para colocar a coisa dentro, a gente resolveu colocar no chão. Bastante tinta para pintar tudo, um colchão que o nosso colega forneceu e alguns pneus para utilizar na mesa e uma cadeira velha para a gente passar vela por cima dela. Bastante madeira, tinta e... materiais recicláveis também, como tipo a mesa, eu poderia ter jogado fora e eu reutilizei ela, né? Eu fiz uma cadeira, que a gente utilizou madeira, a gente usou colchão para botar na cava estragada, que daí a gente resolveu botar ali. Também uns disquetes velhos, a gente resolveu botar na parede ali. E também muita tinta também. A gente fez uns quadros. Os moradores que saíram da guerra de Canudos, eles foram morar nesses morros e fizeram essas casas provisórias. E ali eles ficaram. As favelas hoje em dia são bem diferentes de anos atrás, que agora tem mais turismos, tem ONGs que ajudam as pessoas a ir lá. Existe? Foi, porque assim, às vezes as pessoas pensam, quem mora na favela, tipo, não tem lugar na sociedade. Eu acho que não, porque, tipo, todo mundo é igual. Das imagens que eu trouxe das favelas para eles, as atuais de hoje, seria aquela coisa mais cimento, né, e mais tijolo. Mas eles coloriram bastante e até a gente fez uma reflexão sobre isso. Por que eles coloriram? Então, eles acharam que até pela música e pelo povo, eles acham que é um povo alegre, mesmo morando lá naquelas condições. E isso abre o horizonte na mente dele. Eu tive essa ideia porque
A gente tem muita coisa dentro de casa que a gente joga fora. Por um novo mundo, eu acredito que se as pessoas tiver consciência, fazer um pouquinho de cada chinho ali, e leva, separa as garrafas PET separado ali numa sacolinha, alguém passa e leva e tá gerando lucro para outra pessoa, tá economizando o meio ambiente. Ensina e transforma jovens em seres humanos mais humanos. A Estadual São Roque, em Carlos Barbosa, e a Municipal Professor Nandi, de Caxias do Sul. Lá, os jovens aprendem. É importante sair da teoria e ir para a prática, realmente criar uma obra mesmo? É fundamental, porque se chama arte, movimento artístico. Tu constrói artistas dando a possibilidade deles vivenciar a coreografia. Eles têm que vivenciar tudo isso e, de repente, desses aí sairá alguns artistas, que será a minha felicidade, né? Objetos pelo pensamento, pelo sonho. É óbvio que a prática é um pouco melhor para a gente entender mais facilmente o que é a história do Van Gogh. Mas a teoria... Porque é um quarto que a gente teria que modificar, daí surrealismo com renascimento. Então tem que modificar bastante no surrealismo, principalmente. Que o surrealismo são coisas que não existem, a contradição entre sonho e realidade, daí tem que dar uma modificada. É um sonho meu que eu passei pra lá. Então era muito difícil, a gente tinha que pegar bastante coisa e passar pra lá. Isso foi importante no aprendizado? Foi porque a gente se sentiria como um artista. Como ele fez uma obra, a gente também fez uma obra. Às vezes passa criancinhas menores e entram no quarto, falam que é legal, que é bonito. Por que fazer os livros? Assim, a gente fez eles para que eles se tornassem diferentes do que aqueles que a gente está acostumado a tirar na biblioteca. E a gente, para entreter mais, é que eles são livros de fábulas, então são mais para séries iniciais. Para entreter mais os alunos, a gente fez eles com quebra-cabeças, com desenho em alto relevo, para que eles pudessem tocar. E para eles também, quando a gente receber de volta, a gente não vai levar eles para casa, a gente vai deixar aqui na escola, para que eles fiquem à disposição dos professores, para que eles contem para as séries iniciais. É muito gratificante saber que a nossa própria tema, o nosso próprio trabalho vai ser usado adiante, em que talvez esteja um parente que um dia estude na escola e diga, eu li esse tal livro, e tu diz, fui eu que fiz, aí diz, todos adoraram. É bem legal tu ir lá e contar para os pequenos também. É legal se tornar um artista, então? Bastante, porque quando na hora que a gente está fazendo, não parece que é tão emocionante, mas quando a gente vai lá, conta e dá para ver a felicidade no rosto de cada um, é muito legal, sabe? Muito gratificante para todo mundo. É muito legal perceber que as pessoas olham e pensam, eles fizeram a favela, ficou bonito, assim. Depois você receber elogios pela tua tela. Acho que foi bem legal. Por que é importante trazer para os alunos essa prática que antes era só na teoria ou até às vezes eles não enxergavam, eles viam a obra, mas não reproduziam ela? Por que é importante hoje se trabalhar com isso? Olha, eu penso assim, porque aí eles não trabalham a técnica pela técnica somente, e também não só a teoria, eles juntam algumas coisas, juntam as duas coisas e assim eles fazem a leitura dele em cima disso. E aí eles dão mais até valor para a própria obra do artista, eles passam a valorizar mais a obra do artista quando eles fazem a releitura desta obra. Tudo é uma história que tem a continuidade, né? Então eles conseguem entender isso e se localizar, os fatos históricos, se tinha guerra ou não tinha, como as pessoas viviam, o cotidiano delas, para nós relacionar com o cotidiano atual. O que é arte para ti? Para mim, arte eu acho que mistura nossos sentimentos, nossas emoções. Eu vejo a arte como um veículo de comunicação entre as pessoas e também de aprendizagem.
né? Através das diferentes manifestações artísticas, a gente tem condições de aprender muitas coisas. Tudo que nós vivemos é arte. A arte para mim é diversão, é aprendizado. Pegar as coisas do mundo, as coisas más e boas, e transformar em arte, se divertindo e tendo criatividade. Todo mundo se expressa através da arte. Estamos se expressando através aqui de uma ideia de cinema, de uma ideia de televisão. Isso é arte. É misturar um pouco das nossas ideias e da nossa criatividade e as emoções também. Para mim, a arte é vida, porque tudo que tem no mundo a gente pode transformar em arte. O que é arte para ti? Eu acho que é a forma que cada um pode expressar de si mesmo. Ela só mostra o que nós temos por dentro, expressado em desenhos, pinturas. Tudo que o homem produz é arte. Só que, claro, tem aquela arte que eu utilizo e tem aquela que é só para ser assim olhada, admirada. Mas, enfim, eu acho que tudo que o homem produz é porque ele quer mostrar a sensibilidade dele, aquilo que ele tem interiormente. Arte não é só tu ir lá e desenhar, tu tem que entender o que tu está desenhando. É a emoção da pessoa que transmite tanto para o papel, para ou um mural, qualquer lugar. Um ponto para mim pode ser arte. Se para a pessoa expressa aquele ponto emoção, para mim aquele ponto vai ser arte. Arte é toda forma de expressão, desde uma pincelada numa tela, desde uma expressão corporal de um teatro, toda forma de se expressar, daquilo de dentro, assim, do sentimento. É arte para mim. Parede azul representando os sonhos, que o surrealismo partem dos sonhos às realidades. Nós iríamos fazer um monstro, que é de um jogo que é surreal também, que se chama Minecraft, mas então o professor ele deu a ideia de fazermos com disquetes, então nós fizemos este monstro aqui. A gente botou algumas datas e a obra e algumas obras. Aqui foi o ano que foi feito a obra original, foi em 1889. Essa cadeira aqui, a gente fez ela como um monstro, porque ela tem muita raiva das pessoas sentarem em cima e não saber para que ela serve. O Van Gogh, ele fazia arquiteto, ele inventava as coisas e a gente também escreveu as coisas de trás para frente, que era o que ele fazia, né? Como ele era canhoto, então ele usava um espelho.